Queria começar pelo óbvio, que é agradecer a presença daqueles que aqui estão, daqueles e daquelas que aqui estão. É um sábado à tarde, é relativamente cedo, mas nós, SOS, sentimos já há bastante tempo a necessidade de fazer este evento e eu tenho aqui tantas notas de coisas que se cruzam e que desaguaram neste sábado à tarde, que tenho medo de me esquecer e por isso trouxe aqui umas cábulas. Então, o ano passado, a MICAR, que é a Mostra Internacional de Cinema Antirracista, teve como mote: isto ainda não é uma revolução. E a reflexão que queríamos fazer, não só às vezes o abril que não se cumpriu, mas também trazer à discussão e dar visibilidade a outros aspectos do 25 de Abril que a população portuguesa normalmente não valoriza, como seja o papel das forças de libertação nos vários territórios africanos que estavam colonizados por Portugal. E aquilo que ouvimos, como ouvimos muitas vezes, é que a MICAR não nos dá tempo para tudo, que não conseguimos fazer o debate todo. E quisemos prolongá-lo, era um seminário, era um grande evento, e é um grande evento, é esta tarde em que temos um livro para apresentar, 2 filmes para ver, um debate que encerra e que tenta sintetizar todos estes pensamentos mais ao final da tarde. Pronto. Então, este evento de hoje chama-se Isto ainda não é uma revolução, da memória à reparação. Pronto. É como é que tornamos mais presente e mais e alternativa, se calhar, a uma história que nos tem sido ensinada da memória, e como é que pensamos a reparação. É engraçado que este tema da reparação, subitamente, pelas declarações do Presidente da República, tornou-se muito quente nos noticiários, mas é como vos estou a relatar, desde, pelo menos, quando começámos a preparar a MICAR do ano passado, que este já era também o nosso mote. Pronto. Esqueci-me certamente de qualquer coisa, mas ainda tenho tempo. O que é que temos agora? Temos o Nuno Milagre, que é um amigo de longa data do SOS, que é profissionalmente assistente de realização, que na sua vida profissional construiu uma ligação com Angola, mas também suponho que depois uma ligação afetiva, e que mais recentemente, no âmbito de um grau académico, publicou este livro que agora vamos falar, que é Angola, Segredo e Salvação. Temos também o Hugo Pereira, que pertence ao Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, certo? Da nova School of Science, que é assim que se diz agora a nova, não é? Bom, e é engraçado que o Hugo, e são uns cruzamentos felizes, já colaborou connosco, precisamente na MICAR, na tal Mostra Internacional de Cinema Antirracista, em 2019, com uma exposição de fotografias sobre a construção dos caminhos de ferro em diversos territórios africanos. Pronto. E percebemos que ele tem um conhecimento bastante profundo das temáticas que o Nuno também trouxe aqui ao livro. Eu acho que tanto a exposição que o Nuno na altura comissariou e que tem ali naquele ecrã junto à banca, tem a projeção dessas imagens, como o livro, falam de um imaginário que nós, ou que aqui do território de Portugal se tinha sobre a África, não é? E o que é que representava para nós e que representa, e que no fundo essas representações perduram até aos dias de hoje, ou algumas delas, e têm impacto na maneira como olhamos para a história. E portanto, é disso que eles nos vão falar, desse período. Faz sentido que nós, portugueses, nascidos em Portugal, de pele branca, façamos também essa reflexão, porque só a partir daí é que conseguimos construir um novo imaginário para as relações entre os povos e as pessoas que habitam nos diversos territórios. Bom, talvez me tenha esquecido de alguma coisa, mas espero que se mantenham aqui durante a tarde para ver as 2 curtas-metragens e o debate que se segue. Aproveito para chamar a atenção que na MICAR fazemos também sempre uma publicação, todos os anos, e que está ali na banca, e que é precisamente
tem este tema, memória contra o colonialismo, do silêncio à reparação. Portanto, aqui também há um conjunto de textos que fazem sentido para esta nossa reflexão do dia de hoje. E passo a palavra. Já sei o que é que me esqueci. Agradecer à Casa Aberta. Alguém que faz assim lá atrás, já agradece. Agradecer à Casa Aberta, à Casa Comum e à Livraria Aberta, mas olha, Casa Aberta também é um bom nome. À Casa Comum e à Livraria Aberta, a Casa por nos acolher e a Livraria Aberta por trazer um conjunto de publicações que são muito relevantes, que são muito bem curadas, não é? Muito bem escolhidas para os nossos eventos e que nos enriquecem a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Queria começar por agradecer a vossa presença, agradecer o convite aqui à Joana Santos e ao SOS Racismo Porto. Agradecer também aqui a presença do Hugo Silveira Pereira, especialista em ferrovias coloniais e muito mais. Da minha parte foi o que eu li, mas com certeza de muito mais assuntos. Começamos então aqui com o mote deste livro, mas enquadrado aqui em assuntos bastante mais largos, como a Joana já disse. Um dos assuntos que este livro trata é o degredo, a expatriação de nacionais para a África, enfim, inicialmente para outros sítios, mas depois foi ao longo da segunda metade do século XIX, o degredo foi afunilando para a África e sobretudo para Angola. Depois, terminadamente, São Tomé e Cabo Verde foram sendo excluídos de local de degredo. E a Índia e Macau também foram excluídos antes. Naturalmente, que o castigo para penas maiores ser em África, em Angola particularmente, claro que cria uma imagem bastante negativa desse local. Ou seja, a rede de preconceitos que hoje habitam nas nossas cabeças, de todos nós, não há hipótese de quem vive aqui em Portugal, preconceitos contra pessoas, contra negros, índios, indianos, enfim, pessoas de fora, pessoas do que era o Império, do que era o Império dos outros. Toda essa rede de preconceitos contra essas pessoas e contra as terras dessas pessoas que se diziam serem portuguesas ou inglesas, foram construídos, não é? E o degredo foi uma forma de construir uma má imagem e uma imagem preconceituosa de Angola e de África em geral, de Angola em particular. As penas têm uma dupla função. Elas castigam quem comete um crime, mas por efeito do exemplo servem para todo o resto da sociedade que não queira sofrer essa pena, nem que veja o que acontece a quem comete o crime e não querendo ter o mesmo destino, tem esse efeito sobre toda a gente. Portanto, por muito que se valorizasse muito Angola, ao enviar para lá degradados, ao enviar os maiores criminosos e criminosas, portanto, porque o degredo estava associado às penas maiores, não é? Claro que cria uma imagem negativa e cria um preconceitos esses que foram construídos durante séculos, que habitam o nosso espaço público, habitam a cabeça de cada um e habita a cabeça e o espírito coletivo hoje em dia de toda a gente. Quando o Marcelo Rebelo de Sousa diz que o António Costa é lento porque é indiano, isto não é uma criação dele. Por muita imaginação que ele tenha, isto não é uma criação dele. Ele está
a reproduzir um preconceito que foi construído ao longo de séculos. Ele está numa posição em que não devia veicular esse preconceito, num sítio até com jornalistas. Ele está numa posição, enfim, cada um decide o que faz, não é? Nós, pessoalmente, estamos empenhados em contrariar esses preconceitos, mas ele optou por veicular um preconceito que foi passado de gerações em gerações, em vez de trabalhar para os contrariar. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é como qualquer pessoa nas ruas do Porto, ou de Évora, ou de Braga, que repete preconceitos que foram construídos, que foram passados transversalmente pela sociedade e que se continuam a repetir. Alguns dos degradados iam para Angola ou para outros destinos, mas vamos tentar concentrar aqui em Angola, que era para onde ia a maior parte deles. Muitos iam também, era suposto haver primeiro prisão em Portugal, quer dizer, uns anos de prisão, depois complementados pelo degredo, mas o sistema prisional era insuficiente, enfim, e acabavam as pessoas por ir para lá mais tempo e mais cedo, e naturalmente os que tinham menos hipótese de recorrer a advogados ou a formas de cotação da pena ou outro tipo de soluções. Isto para dizer que o colonialismo produziu milhões de vítimas nos locais colonizados, mas produziu sempre vítimas também nas suas próprias terras, se fosse mandando pessoas, muitas delas para morrer, porque depois era difícil também sobreviver na Guiné ou em Angola, sobretudo na condição de condenado, não na condição de funcionário da administração, não é? Portanto, muitos deles para morrer, ou seja, o colonialismo cria vítimas e por todo lado, em casa, fora de casa, na casa dos outros e no caminho entre qualquer uma destas casas. Mas basta pensar em todas as pessoas, sobretudo homens que saíram daqui para as dezenas e centenas de guerras, para combater contra pessoas que desconheciam, contra as quais não tinham nada contra, e para morrer também. A guerra colonial é mais recente, devolveu ao país milhares de traumatizados de guerra, que passaram os anos 70, 80 e 90 a infernizar a vida das suas esposas, dos seus filhos, dos seus pais, do entorno familiar todo, eventualmente no trabalho, e pronto, há muitas razões para isso ter acontecido, mas a montante foi o processo colonial que produziu esses problemas todos já depois das independências. A questão agora passar aqui para uma outra zona e depois vamos voltar a ligar com o degredo e com uma outra questão. A questão do desenvolvimento material das colónias, uma frase muito batida, muito dita durante o século XIX e mesmo durante o século XX, como se fosse o mote supremo do processo colonial português, não é? Como se efetivamente o interesse fosse o desenvolvimento material das colónias. Não passa, de uma maneira de dizer, o desenvolvimento material das colónias na medida em que beneficie o desenvolvimento metropolitano. Ou seja, isto não era um fim em si próprio, em si mesmo, esse desenvolvimento era buscado só enquanto viesse a favorecer, depois direta ou indiretamente, a metrópole de Portugal. O que significa que houve alturas em que
gerir de uma forma danosa uma colónia ou prejudicar uma colónia poderia, nas contas gerais, efetivamente trazer então proveito à metrópole, o que significa, lá está, que não interessa o desenvolvimento das colónias, interessa só se vier a interessar à metrópole. E dois casos que no livro estão bastante bem explicados e que sustentam isto a que eu chamo, e acho que é legítimo chamar de gestão danosa das colónias, do império, do património colonial, enfim, do que se quiser falar, das possessões. É, por um lado, a questão dos degradados, porque considerava-se que se estava a enviar o lixo metropolitano para as colónias, não é? Os prisioneiros, os condenados, enfim, as pessoas indesejadas eram depositadas lá nesses confins, enfim. Muitos próprios administradores coloniais queixavam-se disto, diziam: nós não queremos receber aqui na colónia que estamos a construir os condenados daí da metrópole, recebê-los e suportá-los, enfim, economicamente, socialmente, mas a isto sobrepunha-se sempre o ponto de vista egoísta metropolitano de a nós o que nos dá jeito é exportar estas pessoas para fora do país e fazer um saneamento social, mandando esse tal lixo, como diziam, para as colónias, para longe. No mesmo período, neste período em que a investigação deste livro trabalha, última década do século XIX e início do século XX, ao mesmo tempo também se tinha procedido à transformação da figura, enfim, nesse terminado com a escravatura e o tráfico de pessoas, e se arranjado ali um truque, literalmente, como se diria hoje, para manter trabalho muito próximo de grátis pela via do serviçal ou do contratado. E neste período, entre 1887 e 1901, foram levados 40.000 pessoas de Angola para São Tomé para acorrer ao esforço do cacau, da economia do cacau, que era o que realmente estava a dar dinheiro. Portanto, por processos muito próximos com o que eram os de angariação de escravos algumas décadas antes, e tudo o resto muito aproximado do que era a angariação, o transporte e a forma de trabalho, mas já dentro de um âmbito legal, levaram-se 40.000 pessoas de Angola para Moçambique para trabalhar no cacau. Havia o tal contrato, é verdade, pressupunha o regresso passado 2 anos, mas praticamente ninguém regressava, morriam ou ficavam anos e anos e anos a trabalhar em São Tomé. De novo, o governador de Angola queixava-se e dizia-se: não se pode fazer isto, estão a tirar, do ponto de vista do governador de Angola, estava-se a tirar braços de trabalho de Angola, agentes da permuta, não é? Agentes pessoas que faziam a permuta da borracha com os géneros que iam de Portugal para Angola, e consumidores também. Portanto, estava-se a retirar de Angola trabalhadores, agentes de trabalho e consumidores de produtos coloniais, que era o que interessava, produtos nacionais, que era o que interessava, porque o que efetivamente estava a funcionar e a dar rendimento era o cacau em São Tomé. Portanto, isto são 2 exemplos em muitos de uma gestão danosa de uma colónia ao serviço de uma conta geral enfim,
a soma de todos os deve e haveres de todas as colónias e etc., de forma que São Tomé que estava a ser proveitoso, portanto é aceitável prejudicar Angola literalmente, mesmo do ponto de vista colonial. É aceitável prejudicar a colónia em favor, no caso de São Tomé. Isto é em relação à questão dos serviçais. Claro que tudo isto, né, pronto, estamos aqui, isto, já há aqui esta questão dos serviçais, já entra pelo século XX adentro, portanto, já em cronologias históricas já muito avançadas, tudo isto em completa contradição com todo o discurso da modernidade que existia muito, não é? Pronto, técnica e científica que existia muito neste momento, todo o discurso das luzes do século XIX, enfim, isso já ia lá um bocadinho mais para trás, toda esta modernidade e todas estas luzes não eram aplicáveis aos territórios ultramarinos, não é? Portanto, muito menos às pessoas que lá viviam, ou seja, toda a modernidade, todo o discurso moderno e sofisticado, toda a inovação era para a Europa, não eram para os territórios colonizados nem para as pessoas que lá viviam. Pronto, eu acho que vou ficar por aqui, depois vamos ter espaço para continuar. Queres falar? Sim, queria só passar a um, porque acho que é interessante termos outro olhar sobre o trabalho que o Nuno desenvolveu. Acho que aquilo que este momento do livro quer refletir é como nós, de que é que podemos estar a falar que é necessário reparar, não é? Como vimos, isto era uma forma de exaurir os recursos de um país já muito próximo da contemporaneidade, para não falar dos séculos anteriores, e vimos que formas como a escravatura, o tráfico de pessoas se mantiveram em formatos modernos, não é? Até muito próximo dos nossos tempos, não é? E é por isso que eu acho importante, e não sei se consegui transmitir isso no início, estarmos a debater também isto, não é? Parece só um estudo ou conhecer os factos, mas isso permite-nos entender o que é necessário reparar, e não estamos a falar só da reparação económica, mas até desta reparação, de trazer visibilidade a esta história. Pronto, não sei se concordas, queres dizer outras coisas, mas quero muito ouvir. Obrigado, Joana. Antes de mais, queria agradecer o convite que me interessaste, também do SOS, e queria também agradecer a presença de todos. Também é bom ver uma boa casa numa tarde de sábado, já na primavera, a chegar ao verão. Eu queria começar por congratular o Nuno pelo trabalho que ele fez. Está um trabalho muito bom, é um trabalho que resulta da sua investigação para mestrado. O mestrado de início parece ser um percurso muito grande, nunca mais chega ao fim, são 2 anos que se demoram muito tempo, mas não, passa-se num instante, e é muito difícil fazer um trabalho de qualidade. E o Nuno conseguiu, porque tem aqui uma dissertação que envolve várias fontes, envolve dados parlamentares, envolve fontes, diversas monografias escritas da época, também investigação em jornais, fontes muito variadas que demonstram ou que analisam, ou permitem ver por diferentes perspectivas o mesmo assunto, e conseguiu tratar essas fontes também colocando em debate ou em discussão 2 realidades diferentes sobre Angola. Uma realidade que era a realidade do degredo, Angola como terra de degredo e de morte, e na segunda parte fala de Angola como um sítio com uma riqueza escondida enorme, e que tem um enorme potencial para ser o novo Brasil que Portugal tinha perdido na década de 1820. E, portanto,
acho que o Nuno está de parabéns pelo trabalho que fez. Também é certo que beneficiou de uma orientação excelente do Paulo Jorge Fernandes, que é também um professor da Nova, é um excelente investigador e excelente professor também. E, portanto, ambos, todos estão de parabéns por ter dado à estampa, por ter primeiro feito esta investigação e depois por tê-la dado à estampa. E é aqui que eu me queria mais centrar. Eu acho que é importante nós trazermos esta investigação para fora da academia. Muitas das coisas que o Nuno aqui fala, para quem está mais ou menos por dentro da academia e dentro do conhecimento histórico que se faz atualmente, não constituem propriamente novidade. Mas eu creio que para a sociedade civil, para a sociedade em geral, vão haver aqui muitas novidades. E eu acho que esta é um debate ou uma necessidade que nós, enquanto sociedade, temos de trazer este conhecimento para a praça pública. Ainda aqui, esta semana, houve um debate na RTP, creio que muitos de vós viram, em que se falava precisamente disso, que havia muito conhecimento histórico que não era ensinado nas escolas. O professor João Paulo Martins, que também da Nova e que foi convidado para falar, disse precisamente que disse em rodeios que a história é mal ensinada, e é mal ensinada na escola, porque, como ele disse, é uma história de brancos, é uma história que se centra apenas na perspectiva europeia e, naturalmente, é uma história incompleta, porque se não tem uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva de todos os autores ou de uma variedade mais ampla de atores, torna-se uma história incompleta. E é necessário também trazer essa perspectiva diferente, essa história vista pelo outro lado, não só para as nossas escolas, mas também para o conhecimento histórico que perpassa a nossa sociedade. Essas perspectivas diferentes foi também, ou essas perspectivas diferentes foi também algo que o Nuno conseguiu explorar muito bem neste livro, precisamente ao fazer uma contraposição em duas partes, entre primeiro Angola como terra de degredo e de morte, e na segunda parte Angola como uma terra riquíssima em recursos que deveriam ser explorados e, sobretudo, explorados através do caminho de ferro, que iria abrir esses imaginados repositórios de minério e de fertilidade aos portos atlânticos, e daí de onde se exportariam todos esses produtos para a Europa para serem consumidos. Esta perspectiva pode depois ser também aplicada a todas as outras colónias. De Moçambique também se pensava o mesmo, mesmo em relação às colónias asiáticas, que eram, em termos territoriais, mais pequenas. Havia também essa sensação de que eram colónias subdesenvolvidas, subexploradas, e que era necessário tomar medidas para aproveitar mais eficazmente os recursos escondidos nesses territórios. E, de facto, esta aposta em investimento em obras públicas, em infraestruturas nas colónias, no Império, embora tenha sido escondido atrás de uma retórica de progresso, de desenvolvimento, de melhoramentos materiais, de civilização, que era a palavra que se usava na época para se referir aos investimentos públicos e privados nas colónias, era uma questão de civilização, porque se entendia que os territórios não europeus careciam de
educação, de tecnologia, de ciência, e, portanto, não eram civilizados. E, portanto, a agência europeia o que iria fazer era civilizar esses territórios, tendo cada nação imperial tomado para si essa missão, essas missões civilizadoras, que mais não eram do que um truque retórico para justificar o investimento, cujo retorno viria sobretudo para as colónias, para as metrópoles. Esse, aliás, é o mantra, o objetivo de qualquer tipo de imperialismo. Muitas vezes, eu nas minhas investigações falo muito em imperialismo ferroviário, e é precisamente no imperialismo ferroviário o que se passa é que o investimento que se faz nessas infraestruturas retornam para quem fornece o capital, quem fornece o dinheiro, quem fornece o material, quem fornece as locomotivas, e o retorno para os utilizadores é sempre bastante mais diminuto. E o mesmo se passou também nos impérios, no império não só no português, mas também nos outros impérios coloniais, onde o investimento que foi feito, embora fosse afirmado que era para, lá está, civilizar os colonizados, mas a verdade é que esse investimento retornou sobretudo para os colonizadores. E nisto havia um consenso quase generalizado a nível nacional. Era algo que, pelo menos os principais atores políticos seguiam, promoviam, debatiam no palco principal de debate de Portugal no século XIX e no século XX, que era o Parlamento, e cujos debates eram depois republicados e transmitidos através de uma publicação própria, que eram os diários das câmaras, mas também depois através da imprensa, que naturalmente tinham um alcance bastante limitado em virtude do analfabetismo que graçava em Portugal, mas que já contribuía para fazer passar essa mensagem e, sobretudo, para tornar as representações que se tinha dos territórios colonizados em algo do senso comum. Era algo que ia passando, que ia sendo martelado, que ia sendo reiterado, repetido ao longo dos anos, ao longo das décadas, e que entrou no imaginário coletivo pela porta do senso comum e, portanto, tornou-se ainda mais difícil de ser contrariado e de ser extirpado. Neste aspecto, a fotografia, quando começou a ser desenvolvida, foi também algo de muito importante para a missão civilizadora das nações coloniais, e nas fotografias que estão ali em exibição na entrada aqui desta sala, há algumas fotografias, são cerca de 11 ou 12, não é? Estas são 8. 8. Sim, eram 8. Estava a confundir com outra exposição. Nessas 8 podem ver alguns exemplos que são meros pontas de icebergs que representam o arquivo fotográfico sobre as colónias produzidas por fotógrafos europeus. E estas fotografias também contribuíram para que as representações das quais o Nuno fala neste seu livro perpassassem também para a sociedade civil como algo de objetivo, de verdadeiro e de incontestável. E no caso da construção ferroviária, o Caminho de Ferro de Benguela tem também associado um álbum fotográfico, construído precisamente, ou editado, ou promovido pelo construtor da linha, pela empresa que construiu a linha, no qual algumas dessas representações também já encontram apoio, uma vez que são fotografias de construção, onde se vê, sobretudo, os trabalhadores angolanos a fazer trabalhos eminentemente físicos, ao passo que os engenheiros
britânicos que estavam em frente desta construção são apresentados a desempenhar funções mais técnicas ou funções ligadas a alguns artefactos técnicos, alguns artefactos tecnológicos, desde logo também transmitindo a ideia de que um trabalhador africano, um trabalhador angolano, não seria mais do que aquilo, só podia fazer aquilo. E neste caso ele era diminuído como um trabalhador meramente braçal, meramente físico, que não dispunha de inteligência suficiente para fazer algo mais elaborado. Isto foi uma representação que foi também passada através, não só através da palavra escrita e falada, mas também, sobretudo, através da imagem que contribuía para que as pessoas na metrópole que não conheciam in loco a realidade colonial vissem essa realidade. E era uma realidade que era apresentada de uma forma muito preconceituosa, muito enviesada, mas era a única imagem que lhes era transmitida, e daí que era transmitida de forma reiterada, como eu há pouco já disse, de tal modo que se tornou algo normalizado, algo incontestável, algo que era tão normal como o facto de Portugal ser uma nação com não sei quantos séculos de existência. Isso passou a ser algo que foi naturalizado no senso comum, naturalizado no imaginário coletivo. Da mesma forma que, agora só para terminar e para ligar com outro aspecto que o Nuno fala aqui no seu livro, fala de uma revolta que aconteceu em Angola, e que era uma de muitas revoltas e que motivaram muitas intervenções militares portuguesas em Angola ao longo, desde 1850 pelo menos. Esta também é uma representação que a sociedade civil tem, de que a relação de Portugal com as nações colonizadas foi sempre uma relação pacífica, e que só a guerra colonial ou a guerra de independência, como preferirem, alterou ou pôs em causa essa relação pacífica, quando na verdade pelo menos desde 1850 as ações militares portuguesas em territórios coloniais repetiam-se. O Nuno cita a obra de um historiador francês chamado René Périssier, que até faleceu há cerca de um mês, que se dedicou durante grande parte da sua vida a analisar a história militar portuguesa nas colónias. E ele escreveu 4 ou 5 volumes, cada um com centenas de páginas, a falar de cada uma das expedições militares que Portugal realizou em África. Sobretudo, se ele fosse apenas em África. E ele mostra que o estado de guerra era praticamente constante. Praticamente todos os anos existia uma expedição militar organizada por Portugal em Angola, em Moçambique, na Guiné, porque de facto eu creio que isto, pelo menos para mim, é óbvio que havia resistência, porque eu não parece que seja lógico acreditar que uma sociedade que estava no seu continente, nos seus países, e que de repente vê um outro país, outra nação a entrar nesse país, a fazer caminhos de ferro, a fazer escravos, a forçar o trabalho, e que não haveria resistência. Isto não faz sentido, não é algo que seja crível sequer do ponto de vista lógico. E houve resistência, e naturalmente que as nações coloniais também responderam a essa resistência do ponto de vista militar. E de facto houve sempre muitas campanhas que foram organizadas
ao longo de, pelo menos, do século, desde 1950 até à década de 1960, para realmente fazer face a essa resistência. E, portanto, de tudo isto são aspectos históricos que eu acho que é necessário, ou sobre os quais é necessário falar-se mais, para que a sociedade portuguesa conheça melhor a sua história, o seu passado, e este trabalho do Nuno contribui para esse maior conhecimento e até para fazer ver que a história, e isto irrita-me profundamente enquanto historiador, porque esta é a minha profissão, mas irrita-me profundamente quando eu vejo a história a ser usada com fins meramente propagandísticos, pseudo-patrióticos e pseudo-nacionalistas para exaltar uma narrativa que manifestamente não existe. A história, durante muitos anos, focou-se nos grandes navegadores, nos grandes exploradores, e ainda bem que assim fez, porque também é uma parte importante da história, conhecer esse passado, mas agora também é preciso conhecer o passado, outras faces, as outras histórias associadas à expansão e associadas aos projetos coloniais das nações europeias, entre os quais também Portugal, e sobretudo ver a história como uma ciência que obriga as pessoas a refletir, a pensar criticamente, a refletir sobre o seu passado e não meramente a servir de propaganda para esta ou aquela agenda política. Então, muito obrigado pela vossa atenção, espero não me ter excedido no tempo e passo a palavra à Joana novamente. Pronto, eu quero mais do que tudo, e acho que também é aquilo que o Nuno deseja, e o Hugo aqui também. Ai, pensei que ela tinha dado um abracinho, parabéns, pai. Queria passar-vos a palavra para interpelarem o autor, para interpelarem o Hugo, para problematizarmos nós aqui isto, não é? Que foi também este o convite que o Hugo fez, não é? Numa perspectiva da ciência-história, mas que ela não seja uma narrativa única, mas que seja uma ciência onde podemos aplicar o pensamento crítico e questionar. Portanto, convido-vos. Vou aqui. Boa tarde e obrigada e parabéns ao Nuno Milagres pelo livro e obrigada pela apresentação. Eu ainda não li, mas vou ler com atenção. E queria fazer uma pergunta, porque para mim não ficou claro, mas eu penso que deve estar bem explicado no livro. Como é que se faz a migração da representação do desterrado para as pessoas colonizadas? Faço-me entender, porque quando estava a explicar o livro, disse, é óbvio que isto depois vai contribuir para a forma como vemos aqueles territórios. Saltou muito depressa do desterrado para a representação dos territórios. Se pudesse falar um bocadinho sobre isso, eu agradecia. Só para se perceber melhor como é que uma coisa influencia a outra. Depois, em relação àquilo que a Joana estava a dizer de pensarmos em termos de reparação, não é? Há uma proposta concreta que podemos fazer, porque os contratados ficaram em Santo Tomé e Príncipe, muitos deles, mesmo depois da independência do território, não é? E nunca houve um pedido de desculpas, e podemos dizer que os governos independentes também não quiseram saber deles. Mas a verdade é que não foram eles os responsáveis por aquele grupo estar ali, não é? E Portugal nunca fez nada. Muitas dessas pessoas, entretanto, morreram ali, mas ainda há pessoas vivas. Portanto, se calhar há alguma coisa que podemos ainda fazer concretamente por essas pessoas e por essas famílias, não é? E depois eu tinha uma terceira coisa que era já para a apresentação do livro, mas olhem, se eu entretanto me lembrar, digo, está bem?
Se calhar o que eu vou fazer é juntar 2 ou 3 perguntas, não é? Que a Paula quer para falar, não sei se depois mais alguém, e depois passávamos a palavra. Paulo. Boa tarde, Paula Sequeiros. Eu queria começar por fazer, já tenho assim bastante idade, gosto não gosto nada, mas acho que tenho a obrigação de recordar algumas coisas que se passaram comigo e a visão que eu tinha quando andava na escola primária do que eram as colónias e do bem que os portugueses faziam por estarem lá. Que nós fazíamos, eu digo assim, que nós, como se esse nós, o Salazar, representasse aquilo que eles chamavam uma nação. E uma das coisas, eu depois fiz história também, no liceu nós tínhamos muito trabalho, em algumas aulas convencer os professores a não dizerem as descobertas e a expansão, a dizerem a falarem numa conquista e numa invasão, nem sequer usávamos a palavra, mas numa história colonial, esse termo não era aceito, e nós estávamos nos anos 70 e não era aceito, e sabíamos, claramente. As professoras muitas vezes não se podiam expor de uma maneira tão forte, mas nós, a partir da sala de aula, muitas vezes colocávamos esses debates e tínhamos também alguns professores, professoras, também no liceu feminino, claro, era segregado, que nos apoiavam. Mas, onde é que eu quero voltar? Onde é que eu quero chegar? Houve uma ideia que, de alguma forma, eu acho que ainda está, sobretudo com a minha geração e com pessoas que fizeram a guerra, ou pelos que, de alguma forma, aceitaram o colonialismo como um destino certo, não é? Uns mais merecedores e outros menos. Não é? Havia nitidamente uma hierarquia entre pessoas e uma hierarquia que era muito também racial. E uma das coisas que eu lembro que me irritava profundamente, que eu acho que não está completamente desfeito, alguns historiadores dedicaram-se a isso, não sei se está suficientemente difundido, é que o colonialismo português era mais brando, não era só por uma questão de costumes, é porque, coitados, eram um bocadinho ineficientes. Eles não tinham realmente explorado tanto quanto deviam e podiam. Era uma falta de saber, era uma espécie de ingenuidade, era também uma espécie de candura. E eu isso lembro-me que já na altura me irritava profundamente. Eu tinha família que vivia em Moçambique, tinha família que vivia no Brasil, e íamos sabendo coisas, não é? E depois líamos umas coisas que nos chegavam. Eu soube, por exemplo, o massacre de Viriano através de gente, através de publicações que me vieram de Londres, líamos assim umas coisas e aquilo era onde é que estava a ineficiência, não é? Nós víamos era a brutalidade por todos os lados e não era muito diferente de um Congo belga ou de um, sei lá, até de uma África do Sul, em muitos aspectos. Bom, portanto, esta coisa eu vi ineficiente e tu, Hugo, pegaste na questão. Não era bem assim, não é? Não se queria, efetivamente, levar certas formas de desenvolvimento económico às colónias, porque havia o receio de contaminar aquele estado de, com todas as aspas, atraso em que estavam, levando para lá técnicas e indústrias, e inclusivamente educação, ensino, etc., que era perigoso se fosse apropriado para outros fins. Eu acho que temos que ter esta noção clara. E temos aqui nesta sala, provavelmente teremos. Mas acho que essa ideia que é importante. Não houve uma falta, esse colonialismo foi de alguma forma conservador do ponto de vista económico, porque era mesmo isso que eu queria ser. Era isso que estava na sua agenda. Nem todos os fascismos, nem todos os colonialismos são iguais. E no caso português isso era realmente muito claro. Como também era muito claro que já na altura havia na Assembleia da República pessoas, os chamados liberais, que não deixavam de ser coloniais. E que propunham, pelo contrário, um programa desenvolvimentista, avançado, íamos ensinar imensas coisas. Já agora, um parênteses, lembra-se também, não é? Provavelmente sabem, lembra-se de certeza, de terem lido. Eu sou de uma geração um bocadinho posterior, as meninas, a certa altura, também passaram a ter só 3 anos de educação primária. O Salazar e o seu governo, o regime fascista entendeu que para as raparigas de 3 anos chegavam. 4 era para os rapazes, para nós 3 chegava. Portanto, esta hierarquização e esta permanente subordinação de uns a outros
era uma matriz que também era própria da própria matriz fascista e que depois nas colónias adquire, que eu entendo, que eu imagino, claro, não presenciei diretamente, mas adquiriu formas de violência e de repressão que não tinham, apesar de tudo, comparação com o que se passava aqui. Ok, sim, se calhar deixa-vos falar aqui um bocadinho, justamente primeiro aqui estas questões da Kitty e depois, se calhar, o que se quiseres complementar. Obrigado, Kitty. Não sei se percebi muito bem, portanto, a questão... Eu acho que a Kitty estava a questionar-se, e eventualmente nós também, não é? E como é que essa ideia de que o degredo, a África ser o degredo, Angola ser o degredo, ajudava ou contribuía para a imagem que aqui em Portugal, no território europeu, se fazia daquele território, como uma construção negativa de um estereótipo, não é? Portanto, o facto de ser ali onde se enviavam os degradados contribuía para construir essa imagem. Pronto, eu acho que o que a Kitty estava a pedir era para expandir um bocadinho esse processo, sobre esse processo. Acho que o principal é o facto de ser um sítio onde se cumpre uma pena, não é? Quer dizer, é um sítio para criminosos, ou seja, as prisões em Portugal, elas em si não eram, não tinham grandes condições, eram insalubres. Aqui era a prisão da relação, não é? Aqui, ou seja, quem cometesse um furto ia para a prisão da relação, daqui do Porto, que provavelmente as pessoas já sabiam que era um sítio mau, onde não queriam ir, onde se chovia, tinham água pelos tornozelos, etc. Se matasse alguém, ia para Angola. Portanto, quer dizer, Angola era um castigo, certo? Ou seja, isso tornava-se um conhecimento comum, não é? Uma ideia comum, que entrava também pela via do senso comum, como o Hugo estava a dizer, de o sítio... Quem se porta mal, digamos assim, a justiça manda para Angola. Acho que isso cria naturalmente uma imagem negativa do local. Isso era feito também porque não havia imigrantes livres que quisessem ir para lá, portanto já havia outras ideias anteriores pejorativas do território, né? As doenças, enfim, as possibilidades de perigo de morte, literalmente, não é? Doenças endémicas, as revoltas, não é? Que foram muitas e permanentes, como o Hugo também disse, e como o Pelissier tem livros e livros sobre isso. Mas não querendo os imigrantes livres ir para Angola e preferirem o Brasil, não é? Ou seja, em 1900 iam 300, 400 portugueses para Angola, iam 20 mil para o Brasil, e na altura já iam 2 mil, 3 mil para os Estados Unidos. Não querendo os imigrantes portugueses ir para lá, saber que lá é uma terra onde se colocam os criminosos é mais um desincentivo a ir para lá, não é? Mais uma imagem negativa sobre o território. Sim, pronto, eu percebi mal. Achei que havia aí também uma migração, como eu disse, da representação, mas pode ter sido uma falha Pois, na foi essa parte linguagem. que eu não percebi. Uma migração do território para as pessoas. Como é que isso migra para a representação do africano? Ok. Mas posso ter sido eu. Pois, acho que são construções separadas que em determinado momento se juntam, no sentido em que o território é mau, quem lá nasceu também é pouco melhor, não é? Mas por razões, enfim, diferentes, eventualmente. Em relação aos contratados que foram para São Tomé e que foram em 1900, foi os números que eu apresentei, mas continuaram a ir décadas e décadas até, sei lá, eu não sei até que ano é que foram, mas nos anos 60 acho que ainda estavam a ir de Cabo Verde, entretanto passaram a ir mais de Cabo Verde, não é? Realmente ainda deve haver algumas pessoas vivas nessa situação. Tiveram o mesmo... Pronto,
bocadinho diferente, mas tiveram mais ou menos o mesmo problema dos do início do século, que é, chegam lá, mas depois não há forma de voltar à terra de origem. Porque, apesar do contrato prever isso, depois não há hipótese, não há dinheiro, não há condições, o Estado não ajuda, o patrão desajuda. Sim, e as pessoas acabam por ficar lá. O que acontecia muitas vezes, eu peço desculpa, não quero... Força. Mas o que acontecia muitas vezes é quando chegava muitas vezes esse trabalho, esse contrato, também era assinado por castigo. Não é? Por uma acusação que se fazia às pessoas, aos serviçais, não é? E depois, quando estava quase a chegar ao fim da pena, digamos assim, do contrato, arranjava-se uma outra acusação para ficar mais 2 anos. Exato. E assim sucessivamente. Isto acontecia ainda no final dos anos 60. Sim. Expedientes Muito variados. para as pessoas Irem ficando, sim. E também a impossibilidade mesmo económica de pegar um voo ou um barco para Cabo Verde de volta. Esses expedientes sempre existiram. No início do século, houve fazendo parte do quadro legal de levar serviçais de Angola para São Tomé, havia uma figura que era o curador dos serviçais, uma pessoa que supostamente garantiria os direitos dos serviçais, e na verdade o que acontecia era que, isto está escrito, eu li isto num jornal de Benguela, que ele assistia ao momento da assinatura do contrato para garantir que estava tudo bem e tal, e então tinham, 10 pessoas, vinha o angariador, em português dizia umas coisas para o curador em Ovimbundo, na língua das pessoas que ele angariou, fazia outra pergunta, ou seja, para o curador dizia: vocês estão felizes, querem voltar à vossa terra? Eu li isto escrito, não estou a inventar, mas para eles, para o curador dizia: vocês querem ir para São Tomé de vossa livre vontade? E para outros dizia: querem voltar para a vossa terra? Eles diziam: sim, mesmo não se percebendo a língua, percebia-se que estavam a dizer que sim, não é? E o curador, muito bem e tal, carimbava, pronto, expedientes atrás de expediente como esse, sempre a toda a hora. Agora, como é que se pode reparar a outra parte que falaste? Estas pessoas, algumas que lá estão, ou os seus descendentes que estão em São Tomé, não sei se cá vamos discutir mais logo, não é? Mas claro, é um ponto de milhares de pontos que devem ser elencados, que há aqui um motivo para reparação, etc. E esse é naturalmente um deles entre milhares, de facto. Começar por falar com estas pessoas e perceber o que é que elas querem era um bom início de conversa. Claro. Pedir desculpas e depois perguntar como é que podemos reparar. Exato. Sim, só para complementar também aqui algumas informações que o Nuno já disse, eu pelo menos da leitura do livro, eu fiquei com a sensação de que esta representação negativa sobre o território passava por osmose para a população. Porque se o território era assim, as pessoas que lá viviam não deviam ser melhores. Primeiro fiquei com a sensação, não sei se o Nuno concorda. O que eu posso dizer é que, se nós consultarmos as fontes ao longo do século XIX, até para trás, mas século XIX que é que eu conheço melhor, século XIX e início do século XX, nós vemos que as representações que existiam, as descrições que haviam sobre os angolanos, moçambicanos, timorenses, goeses, ainda hoje se encontram alguma repetição, porque são muito similares. Da preguiça, do vício do álcool, da falta de dignidade, da falta de honra. Há muito que ainda hoje se reproduz e que, pelo menos na minha opinião, vem também ainda dessa época, e que pode estar também ligado a esta questão de ver a Angola como terra de degredo, como terra má, como terra de morte, e por associação também verter sobre os angolanos e os povos colonizados. Penso que pode ser
penso que pode ser por aí. Mas agora também em relação a São Tomé, eu recomendo, se não conhecem, um artigo da Marta Macedo, do ICS, sobre São Tomé, que ela publicou, creio que uma coletânea do Miguel Bandeira Jerónimo, se a memória não me falha, em que ela descreve, creio que também é importante para a discussão, em que ela descreve não só as condições de trabalho, mas também as formas de resistência dos trabalhadores, e que passavam por fingir doença, destruir materiais de ferramentas, e em alguns casos, ela refere isto, passava também a forma de resistência pelo suicídio, em que os trabalhadores, para fugir à opressão do trabalho, matavam-se. Também acho que é importante para ver a natureza do trabalho que era aplicado ali. E, de facto, o trabalho forçado, e para isto eu não sou o especialista de trabalho forçado, há o Miguel Bandeira Jerónimo, há o José Pedro Monteiro, que conhecem muito melhor esta realidade do que eu, mas por aquilo que eu li do trabalho deles, eu fiquei com a sensação de que era algo que, em alguns casos, chegava a ser pior que a escravatura, porque a escravatura, para todos os efeitos, era um investimento do fazendeiro, ou do dono da plantação, e, portanto, é como comprar uma máquina. Se comprar uma máquina, tem que tratar bem, senão a máquina avaria, fico sem a máquina e sem o dinheiro. No caso do trabalho forçado, isto era algo que que estava previsto na lei, portanto, era quase um fornecimento público. Se um trabalhador forçado morresse, o Estado arranjava outro. Então, nesse sentido, até em alguns casos poderia ser pior do que mesmo a escravatura. Sobre as questões a questão da Paula. Bem, em primeiro lugar, a sensação que eu fico é que, na verdade, não convinha desenvolver, nem convinha, porque o que aconteceria se os milhões de colonizados começassem a ter uma educação em condições, começassem a questionar, começassem a ver, bem, se os portugueses são independentes, se calhar nós também deveríamos ser. Isto obviamente não convinha a ninguém, portanto não houve um investimento para apostar na formação, ou melhor, na educação dos povos de Angola e de Moçambique, porque não convinha. Ponto isto. O que convinha era torná-los mais produtivos, mais eficazes do ponto de vista do trabalho, e para isso havia escolas profissionais, escolas que ensinavam uma profissão, mas não muito mais do que isso, por aquilo que eu conheço. E no caso do Estado Novo, que é uma realidade já bastante diferente aqui desta que o Nuno tratou, o Estado Novo levou esta retórica de Portugal como um país imperial, levou esta noção a um nível diferente, e sobretudo quando até abraçou a teoria lusotropical, essa sim tentou dar uma roupagem científica à ideia de que os portugueses têm uma relação especial com os trópicos, com a paisagem, com o clima, com os habitantes. Sim, foi nessa altura que esta teoria se solidificou e que se tornou também por uma parte importante do regime. Sendo também verdade que se Portugal, mesmo essa questão de que o colonialismo português não foi assim tão mau, se calhar não foi tão mau, não havia recursos suficientes para ser tão mau. Só para dar uma ideia, ao passo que a Índia Britânica tinha milhares de quilómetros de caminhos de ferro, só para ter uma ideia da diferença de recursos entre diversos países colonizadores, enquanto a Inglaterra tinha milhares de quilómetros na África do Sul, na Índia, Portugal tinha umas centenas de quilómetros. Portanto, isso aí vê-se lá a diferença de recursos, e também que impediu que, se calhar, a ação colonizadora portuguesa fosse diferente das demais, também por essa razão. Não havia recursos suficientes para fazer mais ou pior, se quiserem. Eu recordo que há tempo tive uma conversa num almoço com um investigador inglês
em que ele me disse que quando os ingleses chegaram à Nova Zelândia, a Nova Zelândia estava coberta de árvores. Eu estou a vender o peixe como ao preço que comprei, não conheço a Nova Zelândia, nem a sua história, mas ele disse-me isso, que quando os ingleses lá chegaram, estava coberta de árvores, e passados 80 anos, as árvores praticamente todas cortadas. E eu, na altura, lembrei-me de uma situação semelhante, mas em Timor, não muito longe, em que os agentes coloniais portugueses também diziam que Timor era muito rico em sândalo e que era preciso explorar a madeira de sândalo. Mas a verdade é que nunca houve um desbaste tão grande, simplesmente falta de recursos e também falta de interesse, porque Timor sempre foi um parente pobre no regime colonial, no imaginário colonial. E pronto, era isto que eu tinha também a dizer. Ainda só sobre também o que a Paula falou do desenvolvimento e educação, e porque também, ou seja, vai ser necessário continuar a desmontar esta ideia do suposto desenvolvimento que se fez. Em 1900 havia escola primária em todas as colónias, uma escola primária algo extremamente rudimentar, de apenas 2 anos, os salários dos professores eram reduzidíssimos, está o valor aí no livro. Ninguém, quer dizer, as pessoas aceitavam aquilo como um extra, não é? Aquela pessoa daquela localidade que sabe ler e escrever e tornava-se professor primário. Secundário havia só em Cabo Verde e na Índia, e superior na Índia, ou seja, não havia educação. Estamos a falar em 1900, mais para a frente não sei como é que foi, mas efetivamente não havia qualquer interesse verdadeiro no desenvolvimento, muito menos no desenvolvimento social das pessoas, nem sequer dos próprios colonos, não é? A educação realmente era algo que não estava nas prioridades de maneira nenhuma. Ainda a propósito da forma de ver os outros, e porque estes processos são extremamente complexos e nunca há um caminho só para um lado, há sempre caminhos para vários lados e um degradê de situações. Em Portugal também havia a preocupação de como é que as pessoas nascidas em Angola viam e entenderiam o que eram os portugueses pelo exemplo dos degradados. Havia essa questão, que era o que é que vai surgir no espírito dos nativos ao verem estas pessoas que depois estavam associadas ao consumo do álcool, pessoas que tinham um certo tipo de educação e de comportamento, que é interessante pensar também nisso, não é? Ou seja, os portugueses também produziam uma má imagem de Portugal, os degradados, e não só necessariamente os degradados, não é? Também, ou seja, há sempre aqui uma multiplicidade de olhares e de questões, e é interessante, pensar que havia essa preocupação, que imagem é que os degradados dariam dos portugueses lá, embora, claro, nada fez acabar com essa pena. De acordo aqui com o nosso programa, nós temos mais alguns minutos, portanto dá para outras questões, mas alguém as quiser colocar. Eu sei que nós vamos ter a tarde toda para conversar. Eu estava a achar graça a estas questões das representações e de como é que... E também da exploração, do que é que interessava explorar nestes recursos, nestes territórios, como é que se transferiam os recursos para cá, para Portugal. E a piada é esta. Isto é a folha de sala da exposição da MICAR, das tais fotografias que o Hugo reuniu. E na altura nós fizemos esta folha de sala com algumas citações e uma legenda. E então alguém diz: é o relatório da Companhia do Caminho de Ferro através de África. Diz: o alcoolismo é com efeito o grande obstáculo ao desenvolvimento intelectual e produtivo do negro. E o indígena está de tal modo dominado por este vício que não só foi impossível exterminar, mas ainda foi preciso estimulá-lo por constantes mata-bichos,
portanto, rações de aguardente, sempre que se tornava necessário obter deles mais trabalho. Pronto. Portanto, a representação era a besta de trabalho, que não só tinha o vício, como, bem, então, mal por mal, estimula-se o trabalho através do vício. Pronto. E isto não é em relatórios oficiais, portanto, nem sequer não havia uma preocupação em ocultar ou suavizar esta linguagem, era esta a representação. E, portanto, é todo um sistema, da mesma maneira que as fotografias são ensaiadas ou são encenadas, exatamente, é essa palavra, encenadas para transmitir cá no território português uma imagem do que são os negros, isso acontecia vice-versa e entende-se que há um conjunto de sistemas mais ou menos eficientes ou mais ou menos incompetentes, mas que pretendiam produzir um resultado não só da transferência dos recursos económicos, mas também da construção de um imaginário que é adotado por muitos de nós até hoje. Pronto, eu estava a fazer esta preleção e digo, quero para vocês pensarem nas perguntas. Alguém quer colocar uma? Ou então querem vocês encerrar com alguma frase ou passar a bola depois para esta ideia de que vamos falar a seguir, dos filmes que vamos ver, das reparações a outro nível cultural. Bem, também fico contente que tenhas ainda lembrado de algumas coisas que eu disse nessa altura da Micar, essa parte das fotografias serem ensinadas e do impacto que elas... Estou a ver que sim. Mas sim, os relatórios, isso é uma das questões importantes atualmente na investigação histórica, é tentar ver, os arquivos foram feitos pelos colonizadores, os documentos dos arquivos foram feitos pelos colonizadores, as estatísticas foram feitas pelos colonizadores, os relatórios, as fotografias, no entanto, elas ali dentro ainda contêm as vozes dos colonizados e o desafio neste momento é tentar encontrar essas vozes. Como encontrar as vozes dos colonizados nos arquivos coloniais reunidos por colonizadores. Quem tem teorizado mais sobre isto é uma historiadora americana chamada Anne Laura Stoller, que tem escrito também inúmeros livros e artigos sobre esta questão e que realmente também é uma questão importante a analisar nos arquivos, para quem se interessar por história, para quem quiser saber mais, fazer mais investigação, também é uma das avenidas possíveis de investigação, uma vez que os documentos não escondem, não têm interesse em esconder. Na fotografia é o mais evidente, não havia mesmo qualquer tipo de hesitação em mostrar aquilo que se está, ou mostrar aspectos do colonialismo, porque lá está, na altura não era visto como algo de errado, de imoral, com falta de ética. E, portanto, estes documentos hoje estão disponíveis e permitem conhecer-nos melhor essa realidade. E usar, no caso das imagens fotográficas, que é aquilo que me tem interessado mais recentemente, a fotografia que foi um instrumento do Império, como o caminho de ferro, como o telégrafo, como o quinino, hoje pode ser também uma forma de contrariar também a narrativa colonial. Eu acho nesta ironia também acho também algo delicioso também. Só aqui uma última nota sobre o consumo do álcool que a Joana estava a falar. Portanto, há este discurso moralista, indígenas bebem, não trabalham, ou então para trabalhar tem que ter um complemento de álcool. Esse álcool, em geral, era um produto colonial, ou seja, tudo isto era um problema, mas era uma vantagem, porque o consumo revertia muito até aqui para a região norte, pelas condições e pelo vinho. Portanto, enfim, é tudo muito, às vezes, contraditório, mas fazem parte todas essas contradições para chegar ao moralismo, mas ao mesmo tempo ao lucro e poder
beneficiar de tudo e ainda dizer mal dos outros, etc. Sendo que, por exemplo, em determinados períodos, neste aqui de 1900, para beneficiar as vendas do álcool metropolitano, não estava permitido fazer álcool, por exemplo, de cana em Angola. Ou seja, não era permitido fazer álcool lá para se comprar só o álcool daqui. Depois vinham estes discursos moralistas, etc. Quer dizer, vale um bocado tudo para beneficiar, e todos os princípios morais, sempre que forem necessários, vão se submeter ao princípio do lucro e do proveito para a metrópole. Bom, vamos ter tempo para ir lá fora, começar a fumar cigarros, respirar o sol e voltamos às 5h30 em ponto para vermos os filmes com o enquadramento da Tiffy. Está bem? Até já. Queres falar? Agora vais falar. E agora